Oi, boa noite. Eu tô gravando esse vídeo para os nossos auxiliares da Defensoria Pública, nossos colaboradores, estagiários, analistas, para dar umas dicas a respeito de dosimetria da pena. Eu sei que é um assunto que as pessoas têm um pouco de dificuldade, mas é um assunto bem interessante e aí eu vou dar umas dicasinhas, falar um pouco sobre isso para facilitar na hora de vocês fazerem a análise da sentença e ver se cabe um recurso a respeito daquele aspecto, tá? Quando a gente vai analisar o cabimento de um recurso, quando nós vamos fazer razões de apelação, a gente tem que observar tanto a questão do mérito, ou seja, se o crime está provado, se a autoria está provada, esse tipo de coisa. Tanto isso quanto a questão da dosimetria da pena, se foi feita de forma proporcional e de forma adequada, devidamente fundamentada, esse tipo de coisa, tá? Então eu vou dar uma visão geral aqui primeiro, eu vou ter que dividir o vídeo em alguns, fazer mais de um vídeo porque é muita coisa, tá bom? E aí, olha lá. Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu baixar aqui, ver se eu consigo melhorar. Então, acho que dá pra enxergar. A dosimetria da pena privativa de liberdade, é feita em 3 fases. Aqui, ó, artigo 68, o método trifásico. Esse método trifásico, ele estabelece que o juiz vai aplicar a pena base, em primeiro lugar, com observância do artigo 59 do Código Penal. Ele vai analisar as circunstâncias judiciais que estão nesse artigo. Na segunda fase da dosimetria, ele vai analisar a presença de atenuantes e agravantes. As atenuantes e agravantes estão no artigo 61, 62, 65 do Código Penal. Ele vai analisar, na terceira fase, as causas de diminuição e de aumento de pena, que podem estar na parte especial do Código Penal ou na parte geral. Vou dar uma visão básica, rápida, a respeito dessas 3, tá? Depois eu entro em cada uma delas mais detidamente. A pena base, ela é aplicada ela é escolhida, né? Dentre o mínimo e o máximo previsto abstratamente lá no tipo penal. No preceito secundário, ou seja, na parte que o tipo traz qual é a pena, né? Por exemplo, no homicídio simples, a pena é de 6 a 20 anos. Então, o juiz, para aplicar a pena base, ele vai observar qual é o mínimo e o máximo aplicado, ele vai estabelecer um quantum, né, uma quantidade de pena dentro desse limite, observando as circunstâncias judiciais que devem ser analisadas uma por uma, caso ele entenda que a circunstância negativa. A jurisprudência entende de maneira pacífica que se a circunstância não for valorada negativamente, né, contra o réu, não precisa de ser fundamentada. Por outro lado, se a circunstância judicial for valorada negativamente, se o juiz usar essa circunstância negativa para aumentar a pena base, obrigatoriamente deve ser fundamentada, tá bom? E aí o juiz aplica a pena base. Vamos supor que no crime de homicídio ele entende que a pena base vai ser 8 anos de reclusão. Ele vai explicar por que ele chegou naquela quantidade, analisando cada uma das circunstâncias judiciais. Estabeleceu a pena base de 8 anos, ele vai verificar se existem atenuantes ou agravantes que incidem naquele caso. Por exemplo, atenuantes: confissão espontânea, minoridade relativa, alguma atenuante genérica. E vai verificar se tem agravante. Exemplo de agravante: reincidência, ter o crime sido praticado contra menor de 14 anos ou maior de 60. E outras coisas que estão lá nesses artigos aqui, no artigo 61. Motivo fútil, motivo torpe, tem vários lá. E ele vai chegar à pena intermediária. O cálculo que ele vai fazer dessa segunda fase aqui, ó, da atenuante agravante, vai ser em cima do resultado que ele teve na primeira fase. Então, ele analisou a primeira fase e chegou aqui a 8 anos de reclusão, por exemplo. Aí ele analisou, tem aqui
agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea. O que ele vai fazer? Ele vai compensar o aumento da agravante da reincidência com a diminuição resultante da confissão espontânea, porque elas duas são preponderantes, e aí ele vai compensar uma com a outra, ou seja, uma anula a outra. Mas, por exemplo, se o réu for menor relativamente, ou seja, maior de 18 anos, menor de 21, a jurisprudência entende que essa circunstância de minoridade relativa prepondera mesmo sobre a reincidência. Então, a gente pode pedir para reduzir a pena. Vamos supor, o juiz aplicou 8 anos de reclusão para o réu. Aí ele viu que tem um agravante da reincidência, ele vai aumentar de 1/6. 1/6 é a quantidade que se entende proporcional para aumento por cada agravante, tá? E por cada circunstância judicial. Desculpa. Aí ele vai aumentar de 1/6. Aí ele verifica também que o réu é menor relativamente, ele é menor, ele tem minoridade relativa. Então, o que ele vai fazer? Ele aumenta a pena de 1/6, aí ele vai diminuir a pena de mais de 1/6, em razão da minoridade relativa ser preponderante. Normalmente, os juízes não fazem isso, a gente tem que recorrer, pedir para que seja feito. Normalmente, os juízes compensam a minoridade relativa com a reincidência. A confissão espontânea, o que é importante saber disso? Confissão espontânea, na verdade, eu não vou entrar em cada uma delas agora, porque eu vou me falar depois um vídeo só sobre as atenuantes e agravantes, tá? Então, o que é importante saber agora? Que o juiz estabelece a pena base, analisando as circunstâncias do artigo 59, que são 8. Depois que ele estabeleceu a pena base, ele vai ver se tem atenuante e agravante. Ele vai lá nesses artigos aqui, se houver atenuantes e agravantes, ele vai considerar para agravar ou para reduzir em cima da pena que já foi aplicada a pena base. Aí ele vai chegar aqui na pena intermediária. Vamos supor que ele aumentou aqui de 1 ano, em razão de algum agravante, ficou 9 anos de reclusão. Aí ele vai verificar na terceira fase da dosimetria se existem causas de diminuição ou de aumento de pena. Por exemplo, de uma causa de diminuição de pena, tentativa, está lá no artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Aí o juiz, tudo bem, cheguei a 9 anos de reclusão aqui, mas esse homicídio é tentado, então eu tenho que reduzir a pena de 1 a 2/3, em razão da presença da causa de diminuição de pena do artigo 14, inciso 2º do Código Penal. E aí o juiz vai pegar os 9 anos e vai tirar de 1 a 2/3, ele vai ter que fundamentar isso, depois a gente entra também nessa questão específica do quantum de redução que ele vai fazer. E aí ele vai chegar à pena definitiva. Vamos supor que foi homicídio tentado, que o juiz aqui vai reduzir a pena de 1/3, era 9 anos, 1/3, porque ele chegou muito perto da consumação do crime, depois eu falo mais sobre isso. Ele vai reduzir vai reduzir de 1/3, então de 9 anos vai passar para 6 anos. Aí vai tornar a pena definitiva em 6 anos de reclusão. Quando o homicídio não tem pena de multa, mas nos crimes que tem pena de multa, nos crimes contra patrimônio, notadamente os crimes contra patrimônio, a pena de multa é feita pelo critério bifásico. Está no artigo 49, parágrafo 1º do Código Penal. Esse critério é como? Ele vai ver qual é a quantidade de dias multa que ele vai aplicar, é a primeira fase, e a segunda fase ele vai fazer determinando qual é o valor de cada dia multa, e essa apreciação vai depender da capacidade econômica do réu. Então essa é uma visão geral, sim. Aí depois disso ele vai analisar qual é o regime de cumprimento da pena, ele vai levar em consideração o disposto no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal, conjugado com o artigo 59 do Código Penal. Ele vai verificar também, depois disso, o concurso de crimes, ou seja, se existe concurso material, concurso formal ou crime continuado. No caso, ele vai aplicar a regra do artigo 69, se for concurso material, artigo 70, se for concurso formal, e artigo 71, se for crime continuado.
Depois eu falo também sobre a regrinha de cada uma delas, as regrinhas aqui delas, desses artigos, tá? O juiz vai primeiro, eu coloquei aqui no 5, mas na verdade, primeiro ele vai ver se cabe substituição por pena restritiva de direito. Tá lá no artigo 44 do Código Penal, o juiz vai ver se naquele caso o réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por uma ou duas penas restritivas de direito. Se a pena for aplicada de até 1 ano, se estiverem presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, ele vai poder substituir a pena por uma restritiva de direito. Se ele aplicar mais de 1 ano de pena privativa de liberdade, ele vai poder substituir, caso preenchidos os requisitos do artigo 44, ele vai poder substituir a pena por 2 penas restritivas de direito. Depois ele vai analisar se cabe a suspensão condicional da pena, que está no artigo 77 do Código Penal. Depois a gente vai falar sobre isso. Por último, ele vai analisar o cabimento da prisão preventiva. Se o réu pode recorrer em liberdade. Normalmente, quando o réu responde ao processo solto, o juiz mantém solto na sentença, porque se ele respondeu durante o processo, né, o processo solto, em liberdade, não colocou em risco a ordem pública, não prejudicou a instrução criminal, se não coloca em risco a aplicação da lei penal, não há motivos que justifiquem agora ele ser preso preventivamente. Tem alguma posição nova da STJ, da STF, com relação a essa questão da prisão na sentença condenatória, que a gente vai falar posteriormente. Por hora, essa visão geral que eu queria dar para vocês. Eu vou gravar um vídeo específico com relação a cada fase da dosimetria e com relação a essas outros aspectos da